Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Querido, semana passada, no domingo passado, nós falamos aqui sobre os anos da besta. Nós mostramos aqui, à luz da palavra de Deus, como será, pelo menos um pouco, a gente mostrou um pouco como será o reinado da besta, o período da besta. E nós vimos aqui que seria um período de paz para o mundo. A gente já explicou várias coisas sobre isso, mas mostramos o que estaria acontecendo com a igreja nesse momento. E nós vimos que uma grande perseguição se desencadearia sobre a igreja. Nós vimos que a igreja ia ser dado a ele, ao sistema da besta, junto com o falso profeta que se uniria a ela, seria dado a eles o poder de fazer guerra à igreja, aos santos, e vencê-los. E essa perseguição do anticristo, da besta, contra a igreja, e ele diz, foi dado a ele permissão de fazer guerra aos santos e vencê-lo. Isso ia resultar, ou vai resultar, como nós lemos nesse texto aqui, em cristãos degolados. Ele mostrou aqui para nós: eu vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa nem na mão. Ou seja, nesse período, os cristãos, os crentes que estiverem vivos nessa época, porque o arrebatamento ainda não terá acontecido, sim, os cristãos serão mortos. E uma das formas como ele diz que serão mortos, serão degolados. Lá em Apocalipse capítulo 7, por gentileza, ele mostra também ainda o sofrimento da igreja nesse período. E no verso 9, Apocalipse 7, verso 9 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o texto também faz referência, sim, de todas as tribulações que o cristão passa, também o período da perseguição do anticristo, e do sistema da besta. Você observe que esses são os que vieram de grande sofrimento, de grande tribulação, ou seja, que foram perseguidos, que foram torturados, que foram mortos, que foram assassinados, que foram degolados, como Apocalipse 20 mostrou para nós. Então, o momento, irmãos, o período do reinado da besta vai resultar nisso para a igreja. A igreja, como nós já vimos aqui semana passada, de acordo com Apocalipse 13, a igreja não vai poder vencer, humanamente falando, a besta que vai vir contra a igreja. Não é que seja a derrota da igreja. Olhando com os olhos humanos, quando vê os cristãos sendo presos, torturados e não poder pregar o evangelho, alguns olham e vão dizer a derrota da igreja, mas não. Se nós olharmos, por exemplo, para Cristo Jesus, o nosso Senhor, naquela noite sendo traído, sendo entregue, sendo julgado caluniosamente, sendo torturado e assassinado, humanamente olhando, podia se dizer, ele perdeu, mas não. Ali na verdade ele estava triunfando. Tanto é que no capítulo 14 de Apocalipse,
o anjo disse para João que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Todavia eu quero que a igreja entenda uma coisa, que os anos da besta, período de reinado do anticristo, vai ser um período de extrema dificuldade para nós, irmãos. E que resultará essa dificuldade, essa perseguição, esse fazer guerra aos santos e vencê-lo, vai resultar em morte contra nossas vidas. Amém? Assim será. Só que nesse período, quando essas coisas estiverem acontecendo, eu me recordo de um texto que está aqui em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. No capítulo 6, é o texto que mostra, aqui no verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar uma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Que nós vemos aqui crentes mortos, ou crentes assassinados, pela fidelidade ao Evangelho, pela fidelidade a Cristo. E ali eles clamando por justiça, e o Senhor dizendo para eles: olha, repouse um pouco mais, porque ainda é preciso que se complete um número de cristãos, de crentes, de servos e conservos como vocês, que precisam também ser torturados, mortos, assassinados pelo Evangelho como vocês foram. E esse número, amados, ele vai se cumprir exatamente nesse período do reinado da besta. E exatamente nesse momento, quando se cumprir o número dos que hão de ser mortos, aí então vai acontecer o arrebatamento da igreja. E aqui eu quero entrar no meio do caos, no meio da tribulação, no meio da perseguição, dessa grande tribulação que virá contra a igreja. Sim, no último tempo, pela mão do anticristo, do falso profeta, do sistema da besta. Então nesse período, nesse momento, no meio de toda essa tribulação e adversidade, virá o dia, a hora do arrebatamento da igreja. E eu quero lembrar para a igreja que o arrebatamento da igreja é uma promessa que Jesus fez. Abra sua Bíblia lá em João 14, do verso 1 ao 3, o Evangelho de João, capítulo 14, agora sim, entrando na mensagem de hoje. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora vá lá para João capítulo 17, versículo de número 24, quando Jesus está, no capítulo 14, Jesus está dando as últimas instruções. No capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal pelos seus discípulos. E no versículo 24, ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém. Então, querido, o que nós estamos vendo aqui é uma promessa de Jesus, e ele garantindo para os seus discípulos nas últimas instruções, dizendo: olha, eu vou preparar lugar, mas eu volto. E volta para quê, Jesus? Eu volto para buscar vocês, para levar vocês para junto de mim, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então Jesus prometeu que ia vir buscar o povo dele. E lá no capítulo 17, do verso 24, como nós lemos, Jesus está pedindo ao Pai: Pai, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver. Ou seja, há uma promessa de que Jesus vai voltar e que ele vem nos buscar. Você crê nisso, amém? Há essa promessa. Então, querido, essa promessa ela vai se cumprir no dia
que nós chamamos de o dia do arrebatamento. O Cristo virá e virá arrebatar a sua igreja. Será o rapto da igreja. Será o resgate da igreja. Será o momento em que Cristo virá tirar a sua igreja aqui da terra. E o arrebatamento, irmãos, se nós folhearmos o Novo Testamento, nós vamos ver que foi sempre o momento mais esperado pela igreja. Nós vimos isso na Bíblia. E na história da igreja, nós vemos que em todas as épocas, em todas as gerações, a igreja de Cristo ansiou por este dia. Mas, uma pergunta. Todos nós já ouvimos falar do arrebatamento, que a igreja será arrebatada, que a igreja será tirada. E todos nós aqui ansiamos por esse dia, desejamos por esse dia. Mas a pergunta que eu faço é: como será o arrebatamento? Como será este dia, esse momento do arrebatamento? E eu quero listar para a igreja, usando versículos bíblicos, sim, alguns pontos importantes, sim, ou alguns fatos importantes sobre o dia do arrebatamento. E os 3 primeiros fatos importantes sobre o dia do arrebatamento, quero que você preste muita atenção, é que a Bíblia diz, agora nós já sabemos que o arrebatamento tem que acontecer, é uma promessa de Cristo. Ele disse que viria voltar para buscar a sua igreja. E esse dia será três primeiros pontos importantes. Ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Abra sobre Mateus 24, 29. Ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Se ele está fazendo menção, irmãos, do dia da vinda do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite, irmão, que o dia do arrebatamento da igreja, o momento do arrebatamento, a hora do arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o dia do arrebatamento, a hora do arrebatamento, o texto é claro em dizer que o sol vai escurecer, a lua vai parar de brilhar e as estrelas vão cair do firmamento. Lá em Isaías capítulo 13, no verso 9 ao 10, quando Isaías falava sobre o dia do Senhor, e ele falava sobre a invasão caldeia que ia invadir Jerusalém, mas também fazendo uma menção também à vinda do Senhor nos últimos dias. Nós sabemos que o livro do profeta Isaías é um livro messiânico, é um livro profético, tanto profecias para aquele momento que Israel está vivendo, como profecias futuras para a igreja. E ele diz no verso número 9 e no verso número 10: eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então nós vimos, irmãos, que Deus, Ele disse para nós: o mundo vai estar lá em paz, reinando o sistema da besta. A igreja vai estar sendo perseguida, atribulada, maltratada, torturada. Muitos vão estar sendo presos, alguns vão estar sendo assassinados. E de repente a Bíblia diz que o sol vai escurecer, a lua vai deixar de brilhar e as estrelas vão cair no firmamento. Por quê? Porque o Senhor vem com ira pelo que está acontecendo, por causa dos pecadores na terra. E também, obviamente, pelos que estão fazendo com a igreja. E o Senhor vem para resgatar a sua igreja, mas Ele vem com amor pela igreja e com ira contra os pecadores. E mais alguns pontos. Ele diz que haverá grandes catástrofes, terremotos, maremotos, desespero em toda a terra. Todos os homens, ricos, pobres, servos e livres. Abrem Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo de número 6. Ele diz, do verso 12 ao 17: havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento.
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No momento que Cristo vier buscar a sua igreja, irmãos, de acordo com esses versículos, sim, mais uma vez ele diz: o céu vai se enrolar como um livro, e todos os montes e ilhas vão ser removidos dos seus lugares. Montes e ilhas removidos do seu lugar por conta, obviamente, dos maremotos. E ele diz que os reis da terra, os grandes e pequenos, que estarão ali dominando, que estarão ali reinando, de repente vão entrar em desespero, vão entrar em pânico. Quando virem tudo escuro, quando virem aquela sensação de terror pairando sobre a terra, sem ninguém saber o que está acontecendo, sem ninguém explicar o que está acontecendo. E de repente grandes terremotos e grandes maremotos. Lá no profeta Isaías capítulo 13, no verso 6 ao 9, ele diz: clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Assombração e apoderar-se-ão dele dores de ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em desolação, e dela destruir os pecadores. Lá em Lucas 21, 25 e 26, ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Que ele está falando dos maremotos. A terra, o homem perplexo pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Olha que dia tremendo, irmão. Olha que dia de escuridão, olha que dia de trevas, olha que dia de pavor, que dia de terror para os ímpios que estarão sobre a terra. Mas para a igreja é um dia diferente. É o dia da glória. É o dia de deixar esse mundo. É o dia de sair daqui. Mas será um dia de terror, irmãos. E eu quero lhe dizer que nesse dia muitos falsos crentes vão estar lá para sofrer esse dia. Muitos falsos crentes, muitos falsos líderes, muitos falsos pastores vão estar lá para sofrer este dia. Mas a igreja santa, nesse momento, será tirada. Mas o terror, o pavor, você está vendo? Maremotos, grandes terremotos, escuridão sobre a terra, e os homens apavorados sem saber o que está acontecendo. Nossos familiares que amamos tanto, muitos deles estarão sofrendo esse dia. Nossos familiares que se endureceram para o Evangelho, que se endureceram para a voz de Cristo, estarão para sofrer esse dia. Sim. E tudo isso, irmãos, vai acontecer em um único dia. Em algum momento do reinado da besta. Enquanto a igreja está sendo perseguida e torturada e assassinada. Enquanto eles fazem festa, enquanto eles estão despercebidos. Olha quanta gente despercebida. Ontem eu peguei a moto à noite, saí com meu filho, fui para Paixara, estava tendo um culto de missões lá. E no decorrer, no percurso, eu pude perceber uma sociedade ansiosa por conta da Copa do Mundo. Se ontem as pessoas estavam ansiosas por conta da Copa do Mundo, quanto mais hoje que teve jogo do Brasil.
ansiedade. E as pessoas tudo desatentas, despercebidas. As pessoas, irmão, não fazem ideia disso que eu estou falando aqui essa noite. Quando eles ouvem um crente falar sobre isso, eles dizem: isso é conversa de crente. Uma certa vez eu chegando perto de uma igreja, e tinha um grupo de pessoas assim do lado, conversando noutra calçada, perto da igreja, assim, talvez uns 30 metros da igreja, onde tinha uns crentes reunidos fazendo um culto. E eu vi, eles falavam alto, eles diziam: pai, eles dizem que Jesus vai vir igual ladrão. E eles zombavam, eles escarneciam, irmãos, porque eles não fazem ideia que isso que os crentes dizem é verdade. Eles não fazem ideia do dia de terror que está para vir sobre eles. Que enquanto vai parecer que eles estão numa boa, que eles estão reinando, que o problema da humanidade se resolveu, que não tem mais crise financeira, que não tem mais tantos problemas como o mundo está vivendo hoje, quando eles estiverem vivendo esse paraíso na terra, quando eles menos esperar, esse dia de sofrimento vai cair sobre eles. Aqui, o que é que vai acontecer então? No meio desse caos, os céus vão se abrir e todos verão o Rei da Glória nas nuvens buscando a sua igreja. Abra lá em Mateus 24, verso 30. Oh glória! O caos está aí, a tribulação. Há muitos crentes aí presos, os irmãos presos, com medo. Poxa vida, a nossa vez agora. E eles pegando um e outro para degolar, para matar, para assassinar, para executar. Outros fugindo, escondidos em algum lugar, sendo perseguidos, indo para, para as montanhas, para os vales, para as covas e cavernas da terra aí, em algum lugar, tentando sobreviver para não morrer, para poder sustentar a sua fé. Enquanto isso, de repente, Mateus 24, 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Então, no meio desse caos, no meio dessa tormenta, no meio dessa tribulação, irmãos, no meio dessa escuridão, terremotos, maremotos, as autoridades, as notícias, que está acontecendo, nós não sabemos, catástrofe aqui, catástrofe ali, catástrofe acolá, mega terremoto, mega tsunami, mega isso, mega desastre, e de repente, irmão, naquela escuridão, aparece um sinal no céu. E quem é que vem? É Ele, o noivo, para resgatar sua noiva. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, o mundo que negou o Cristo, porque achou que o anticristo era o Messias, vão ver o Messias verdadeiro vindo nas nuvens. E a Bíblia diz que na terra, todas as tribos da terra se lamentarão quando vir ele vindo. As tribos da terra se lamentarão, mas a igreja se regozijará. Aí eu me lembro do que Isaías disse: quando virá o Senhor, a igreja dirá: é Ele, é por Ele que nós esperávamos, é Ele que nós aguardávamos. Ele diz que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. Sim. Agora, perseguição da igreja, aliás, reinado da besta, mundo tranquilo, igreja sendo perseguida, torturada, presa, morta, assassinada. De repente, em algum momento desse reinado da besta, o caos cai, se instala. Um dia determinado por Deus, um dia marcado, o dia e a hora ninguém sabe, Jesus disse. E ali de repente ele diz: escuridão, tremores de terra, tsunamis, desastres. Aí aparece o Messias, Jesus, o Cristo, o Senhor nas nuvens. E então, em 1 Tessalonicenses 4, vai lá.
Verso 16, nas nuvens o Senhor está. Aí Paulo vai e diz o seguinte pelo Espírito Santo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido é barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Sim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o arrebatamento começa a acontecer. A hora, o momento exato, o segundo exato, o bendito momento esperado pela igreja em todas as épocas, em toda geração, agora está acontecendo. Ele nas nuvens com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, com muito barulho, todo olho contemplando ele. E a Bíblia diz que primeiro os que morreram em Cristo ressuscitam. É assim que vai ser na hora do arrebatamento. Quem era crente verdadeiro, eleito, salvo, naquele momento, ressuscita. Então nós não precisamos ter medo de morrer. Uma vez um crente disse para mim: eu tenho medo, quando morrer não mande cremar o meu corpo não, porque senão não vou ser arrebatado. Aquele crente achava que Deus não podia, quando crema, né, vira pó, né, cinza na verdade, e joga no mar. Meu irmão, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai dar um jeito para ressuscitar o seu corpo, esteja em estado que ele tiver. Você acha que ainda tem alguma coisa do corpo dos santos apóstolos e profetas? Não tem mais nada, tudo já virou pó. Eles vão ressuscitar. Os profetas vão ressuscitar nessa hora. Jeremias, Isaías, Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, até o Malaquias, que cobrou o dízimo do povo, vai ressuscitar nessa hora. Elias, Moisés, Samuel, Paulo, Pedro, João, Tiago, vão ressuscitar nessa hora. E em seguida, que está no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar quem? O Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Oh glória! Então, irmãos, os mortos ressuscitam naquela hora. Os mortos em Cristo ressuscitam. Mas irmão, mas isso aqui acontece rapidamente. Isso aqui acontece muito rápido. Os mortos ressuscitam, em seguida, unidos aos crentes que estavam vivos, são arrebatados, são tomados com força e levados para onde? Para encontrar o Senhor nos ares. Imagina aí, irmão Roberto. Não, coloca a tua mente para funcionar aí no que eu estou falando. De repente, meu irmão, você vai se tiver subindo, ele está dizendo aqui, numa velocidade incrível, para encontrar o Senhor lá nas nuvens. Os crentes que estavam mortos, de repente ele já se vê aqui e subindo também. De repente eles se veem ressuscitados e subindo também, para encontrar o Senhor nos ares. Para encontrar o Senhor nos ares. E para estar para sempre com o Senhor. Estar para sempre com o Senhor. É assim que vai ser o arrebatamento, irmão. Dessa forma, dessa maneira. Você consegue desejar isso para você? Você consegue almejar isso para a sua vida, irmão? Porque se você for crente de verdade, essa palavra te traz alegria. Essa palavra te traz esperança. Mesmo que você esteja passando luta, dificuldades, adversidades, problemas esses dias, mesmo que você esteja aí abatido, cansado, eu não sei, frustrado com alguma coisa, mas essa palavra ela traz para nós esperança.
Porque será assim como está escrito. Será exatamente assim como está escrito, irmão. É como se nós estivéssemos aqui contando uma história, não do passado, que já aconteceu e se resista com fidedignidade, mas estamos contando uma história do futuro, que se resista com tanta fidedignidade, porque é a revelação do Espírito Santo. Você pode narrar alguma história aí que você viu ontem, no passado, ou que você viu hoje? Uma coisa que você viu, um fato que você viu e que você tem certeza que viu? Pois eu estou narrando um fato, uma história, vamos dizer assim, de um acontecimento futuro que vai acontecer com toda certeza, com toda convicção. E nesse momento, amados, enquanto a igreja vai subindo, os seus corpos serão transformados em glória. Vai lá para 1 Coríntios 15. Verso 51. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Oh glória. Aleluia, Senhor. Diz assim. 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está dizendo, para que nós possamos entrar no reino de Deus, nas mansões celestiais, não é necessário que nós todos morramos. Porém é necessário que todos sejamos transformados. Porque esse corpo, ele não pode entrar no reino de Deus, como ele está aqui. Então no momento do arrebatamento, quando Cristo dá ordem, os mortos ressuscitam, junto com os vivos começa a subir. E a Bíblia diz o quê? Que os mortos, os corpos, nossos corpos, são transformados em glória. E são transformados, irmãos, rapidamente, no abrir e fechar de olhos. É algo extraordinário, um acontecimento glorioso. E ele diz no verso 53, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. O que ele está dizendo? Que o nosso corpo, esse corpo corruptível que ele quer dizer, é um corpo que envelhece, cansa, adoece, se deteriora, se desgasta, ele seja revestido de incorruptibilidade. E esse corpo que é mortal seja revestido de imortalidade. Está dizendo que nós vamos receber um corpo glorificado, cuja morte não tem mais poder sobre ele, e cuja corrupção não pode mais degradar esse corpo. E no verso 54 ele diz, e quando isso, ele se refere ao nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu ferrão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que nós vamos ficar livres do pecado, livres da força do pecado, livres do poder do pecado, livres da tentação, do poder da morte e tudo mais. Sim. Então, queridos, assim será o dia e a hora do arrebatamento da igreja. E eu quero, amado, que nessa noite você saia daqui e que você coloque no seu coração essa palavra, que você possa regar essa palavra, aguar essa palavra com oração, e dizer para o Senhor nas suas orações: Senhor, eu quero que chegue esse dia, Senhor, eu quero que chegue essa hora, Senhor, eu quero que chegue esse momento, eu creio, eu acredito, será assim como está escrito. E eu quero, irmão, que diante do que nós ouvimos aqui, não há recompensa maior, não há dom maior, não há bênção maior, não há vitória maior que nós podíamos receber do que isso.
Porque nós vamos sair daqui para encontrar o Senhor nas nuvens. E estar para sempre com Ele. Ao sair daqui, reinar o milênio com Ele. E apenas depois do milênio é que Cristo volta para fazer o grande julgamento das nações. Claro que há muita divergência nessa interpretação, mas e eu quero dizer para você, irmãos, essa noite, eu não sei aqui quem é crente de verdade e quem não é. Isso cabe a Deus julgar, saber. Mas se você é um crente verdadeiro, se você é um servo de verdade, se você está batalhando cada dia para viver uma vida agradável a Deus, não que você vá comprar sua salvação com isso, porque a salvação já foi paga, mas porque é assim que o crente verdadeiro tem que andar, na obediência ao Senhor, na submissão ao Senhor, na santidade do Senhor. Eu quero concluir lendo o verso 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Seja o quê? Firmes. Seja, não se movam da sua fé, da sua fidelidade. Não se movam. Sejam firmes. E sejam também constantes. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, meu irmão, seja firme, seja constante. O diabo quer te tirar da presença de Deus. O diabo quer te levar a pecar. O diabo quer esfriar a tua vida espiritual. O diabo quer matar a tua vida de oração. O diabo quer matar a tua comunhão com o Espírito Santo. Quer te levar a fornicar, a pecar, a prostituir, a adulterar, a mentir, a roubar, a furtar, a ser desonesto. O diabo quer te levar a pecar, meu irmão. O diabo quer te levar a apostatar. Mas olha o que o texto diz. Paulo completa o capítulo 58, o capítulo 15, vem falando da ressurreição. Como é que vai acontecer, que tipo de corpo nós vamos receber, e que vai ter ressurreição sim. E no final ele diz: então, seja firme e constante. Está trabalhando na obra do Senhor, isso seja abundante. E saiba de uma coisa, que se o seu pastor não está reconhecendo o seu trabalho, se os irmãos não estão reconhecendo o seu trabalho, a Bíblia está dizendo que o nosso trabalho nele, em Cristo, não é vão. Mesmo que a igreja não reconheça, mesmo que os homens não reconheçam, nós temos que entender que não é vão. Estamos trabalhando para o Senhor. Mesmo que ao invés de elogio você receba críticas, mesmo que ao invés de aplausos você receba pedrada, mesmo que ao invés de receber palavras de bênção você receba palavra de maldição, mas seja firme e constante. Ele diz: haverá recompensa para o teu trabalho, haverá recompensa para as tuas obras. Teu trabalho em Cristo não é vão. Ele está contemplando tudo, ele está vendo tudo, ele está olhando tudo, está vendo como você está passando pelas provas, como você está lidando com as tentações, e como você está lidando com as adversidades. Ele está contemplando tudo. E eu posso te garantir pela palavra de Deus, irmãos, que Ele tem uma coroa de glória para colocar na sua cabeça. E naquele momento, quando nós subirmos e encontrar o Senhor nos ares, Jesus disse que quem não o negasse aqui na terra, Ele também não o negaria diante do Pai. E nós subiremos, irmãos, imediatamente já para as bodas do Cordeiro. E já estaremos lá com o Senhor na mesa, onde Jesus disse em Mateus 24, que virá Abraão, Isaac, Jacó do Oriente, do Ocidente, virão, se assentarão na mesa do reino de Deus, onde se consumará a Santa Ceia. Quando Jesus disse: eu não vou mais tomar o fruto da videira, o vinho,
até aquele dia que eu vou beber ele de novo com vocês no reino do meu Pai. E esse dia, irmão, é um dia de festa. A igreja entrando, irmão, vocês que casaram, que tiveram uma recepçãozinha, né, uma festinha, alguma coisa, não foi legal? Foi bom. No meu casamento teve um churrasco doido, mas eu estava doido mesmo, era para ir para casa, mas a mulher. Teve uma hora lá de meus amigos, Deus abençoe, obrigado aí por todo mundo ter vindo, viu? Eu estou lá andando, eu tenho que cuidar. Mas a recepção foi boa demais, irmão. A gente se chega ali feliz, todo mundo quer falar com você, quer te abraçar, parabéns, e aquela alegria no coração. E a noiva chega ali, né, quando chega na igreja, seja lá onde for o casamento, está todo mundo lá com os holofotes, as luzes, as máquinas tirando foto, todo mundo quer ver a noiva, achando a noiva bonita, a noiva bela. Irmão, imagina aí, meu irmão, eu quero falar isso aqui de uma forma alegórica, não sei, mas imagina aí a ansiedade dos anjos, esperando a noiva do Cordeiro entrar pelas portas do céu. Imagina quando você chegar lá, ver noiva do Cordeiro, vestida de branco, de veste resplandecente, com o corpo glorificado, e os anjos tudo lá, tudo bem organizado, tudo bem aparatado, meu irmão, aquele aparato que nenhum buffet da terra pode preparar. E você entrando e sendo recebido lá, meu irmão, com músicas, oh glória, com músicas, sim, não é com show gospel não, irmão, é os anjos cantando, os anjos louvando, glorificando, e a igreja entrando junto. E a gente chegando lá, meu irmão, e o Cordeiro, o Messias, o Senhor, aquele que nós oramos sem ver, aquele que nós acreditamos sem nunca ter contemplado, aquele que muitas vezes nós dobramos o joelho e choramos e gememos, mas nunca o vimos. Nós iremos ver a face dele nessa hora. E a gente entrando lá, irmão, e vendo ele. Imagina, meu irmão, ele ali de pé, eu não sei, ou sentado no trono, eu não sei. Imagina aqueles anjos gloriosos ali ao lado dele. Imagina o sorriso dele dizendo o quê? Vinde benditos de meu Pai, oh glória, e tome posse do reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. É assim que vai acontecer o dia do arrebatamento, a hora do arrebatamento. Isso vai acontecer, isso vai se cumprir, igreja. E nós temos que esperar esse momento. Nós temos que esperar esse momento e desejar esse momento e ansiar esse momento. Vai ser glorioso. Às vezes eu fico imaginando, irmão, poxa vida, o arrebatamento acontece, a gente sobe do céu, encontra com Cristo, começa as bodas do Cordeiro. Eu imagino lá, meu irmão, e eu imagino, e eu tenho certeza que vai ser mais ou menos assim. Banquete, imagina as comidas lá. Banquete, o banquete. E a gente lá com ele, participando daquele banquete. À noite lá cansado. Não vai ter isso não, meu irmão. Você vai estar livre de tudo isso, preocupação, cuidado. Não vai ter nada disso. Vai ficar milhares e milhares e milênios de anos ali naquelas bodas do Cordeiro. Aliás, 1000 anos, né, na boda do Cordeiro. Tranquilo. Sem medo de ladrão. Sem o WhatsApp tá assoviando toda hora. Sem rede social, sem tentação nenhuma ali ao seu redor para lhe perturbar. Irmão, uma mente totalmente transformada, santa. Sentimentos que nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nós não tem nem como a gente descrever. E nós estaremos lá. Aí, meu irmão, é por isso que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Acho que no 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque, meu irmão, você está vendo essas pessoas aqui, ninguém conhece a vida de ninguém. Você não sabe o que é que o irmão aí está passando, tribulação que ele está vivendo. Talvez com o marido, talvez com a esposa, talvez com os filhos, com os pais, saúde financeira. Não sei. Você não sabe a tribulação cada um passa. Mas o certo, irmão, é que tudo isso vai findar. E a promessa do Senhor em vir buscar a igreja vai sim se cumprir.
Já passaram 2000 anos que Jesus fez essa promessa. Alguns teólogos, infelizmente, chegaram à conclusão e dizer o quê? Não, isso era... Não, Jesus não vem arrebatar, não vai acontecer um arrebatamento literal não. Isso era apenas uma ilustração. Perderam a fé nisso. Esperaram tanto que não acredita mais. Pois eu vou lhe dizer, meu filho, se Paulo pudesse ressuscitar hoje, por conta dele mesmo, 2000 anos depois, ele ia chegar para nós e dizer: meus irmãos, o Senhor breve virá. E olha que Paulo, antes de morrer, ele tinha certeza que Jesus vinha arrebatar, ele estava vivo ainda. Ele disse o quê? Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo pensava: Jesus vai vir logo e eu vou estar vivo para subir com ele. Mas Paulo morreu. Mas ainda assim morreu, e eu acredito que Paulo morreu dizendo: mas eu vou ressuscitar para subir com ele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus não tem prazo de validade não. O que Deus falou vai se cumprir. Você crê nisso? Então espera. Espera. Por mais que ele demore, espera. Sabe, irmão, muitas vezes o que me deu esperança no meio das tribulações que eu passei na vida foi em saber que um dia eu ia partir para o Senhor. E eu pensei: a nossa vida aqui, ela é rápida. Cristo virá nos buscar, seja pela morte, partir estar com o Senhor, seja pelo arrebatamento. Então que nós possamos, irmãos, consolar o nosso coração, sossegar o nosso coração e entender que essa promessa vai se cumprir.